Olá, meus irmãos, graça e paz. Você já ouviu falar da kenosis de Cristo? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre este assunto. Eu creio que algumas pessoas já têm conhecimento, já viram outros vídeos na internet, já estudaram de forma teológica sobre este assunto, mas eu quero trazer de uma maneira mais simplificada, mais clean, a fim de que você possa ter uma noção. E se quiser se aprofundar acerca do assunto, você pode então buscar dentro da área teológica, que você vai se surpreender, que é a kenosis de Cristo. Para isso, eu quero ler o texto de Paulo aos Filipenses com você, que encontra-se no capítulo 2, dos versículos 5 a 8. A palavra do Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Onde a obra de Cristo começa, meus queridos? Em que tempo ele passou a ser servo, assim como as Escrituras nos dizem? Se nós observarmos o Novo Testamento, o evangelista João, escrevendo no capítulo 17, versículos 4 e 5 do seu evangelho, ele registra as palavras de Jesus quando da oração sacerdotal do Senhor, e ele põe da seguinte maneira, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo houvesse sido formado. Interessante, irmãos, que aqui ele fala que Jesus deixou a sua glória divina quando se tornou homem. O verbo pré-existente, aqui no caso, fez-se homem, assim como ele está dizendo, deixando a sua glória divina para se tornar servo, para se tornar um de nós. Então, quando chega essa época do ano, próximo ao Natal, as pessoas logo começam a fazer as suas movimentações para a comemoração do nascimento de Jesus. Mas é bom que nós tenhamos isso em mente, que ele veio com esse propósito de se tornar um de nós, para se fazer homem, assim como nós somos, e para isso ele deixou temporariamente a sua glória. Ele esvaziou-se, como nós vamos ver agora, que o termo kenosis de Cristo é um tema profundamente teológico, que aborda a humilhação de Jesus Cristo ao assumir a forma humana, conforme descrito no texto que nós acabamos de ler. Kenose vem do grego kenosis, que quer dizer exatamente esvaziamento. Jesus se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua majestade, para que pudesse vir tabernacular conosco, a fim de fazer a obra e nos alcançar e nos tornar realmente filhos de Deus, porque antes éramos apenas criaturas. E este conceito é central para que nós possamos compreender, irmãos, a encarnação de Jesus Cristo, bem como o seu sacrifício para nos alcançar. A gente percebe, dentro desse contexto, que a cidade de Filipos, quando Paulo escreve esta narrativa, era uma colônia romana, com forte apego ao status, às honras sociais. E a mensagem que Paulo enfatiza aqui é que a verdadeira grandeza, ela está na humildade e no serviço, como é exemplificado na pessoa de Cristo. E no mundo grego-romano também, deuses eram frequentemente retratados como poderosos e distantes. Jesus vem quebrando este paradigma e estabelecendo uma verdade eterna para os homens, de que ele mostra exatamente o contrário, e que ele veio
abdicar temporariamente da sua glória para que possa servir e salvar a humanidade caída e imersa nos seus pecados. Basicamente, a kenosis de Cristo é isso, é o seu esvaziamento. Quando ele veio, ele deixou a sua glória. Tanto é que há algumas situações que a gente vê Jesus que ele não tinha o conhecimento como Deus, embora ele nunca deixou de ser Deus. Por exemplo, quando aquela mulher do fluxo de sangue se aproximou dele e tocou na orla de suas vestes, ele vira assim e disse: quem me tocou? Ou então, alguém me tocou. Se considerarmos a pergunta, quem me tocou, ele estaria faltando com a verdade? Ele não sabia realmente quem tinha lhe tocado? Humanamente falando, não. Porque ali ele estava como homem. Então, Jesus, se viesse hoje nos nossos dias, como homem, assim como ele veio, esvaziando, como foi da primeira vez que ele veio, se bem que dessa outra vez ele vem como Senhor, vem como Rei, como o Senhor majestoso que é, não é? Mas eu estou exemplificando, se fosse hoje o tempo para que ele pudesse vir, ele teria que aprender muitas coisas. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu as coisas, aprendeu a humildade naquilo que sofreu. Então, se ele precisaria fazer uma prova de matemática, ele teria que estudar para que ele pudesse, então, tomar um resultado positivo. Não é porque ele era Jesus que ele já ia pegar a prova e ia fechar sem estudar antes, tá? Se ele tivesse que andar de bicicleta, ele teria que aprender a andar de bicicleta. Se ele fosse dirigir um carro para tirar sua habilitação, ele não ia logo entrar no carro e sair dirigindo, como algumas pessoas pensam, porque já que ele é Jesus, ele sabe de todas as coisas. Mas aqui ele veio como homem, ele deixou a sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo, ele teve que aprender, como todos nós aprendemos. Mesmo ele sendo Deus, ele abdicou temporariamente da sua glória, da sua majestade, da sua prerrogativa de Deus, mas ele não deixou de ser Deus, tá? Então, algumas situações a gente precisa entender que ele, como homem, precisava aprender. Ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu, diz as Escrituras, não é? Então, a kenosis é um ato de amor e obediência divina e nos mostra como devemos viver segundo o exemplo de Jesus Cristo, na sua humildade, no serviço e na sua entrega para com o Pai, irmãos. Observando esses versículos que nós lemos, nos versículos 6 e 7, diz assim, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Irmãos, essa parte das Escrituras é algo que devemos glorificar ao Senhor, porque se Ele não tivesse feito isso, nós não teríamos a nossa salvação, não teríamos um lugar de destaque ao seu lado na eternidade. Vemos o esvaziamento de Cristo de forma consciente nesse texto, e ele renunciou voluntariamente aos privilégios da divindade, deixou a sua glória e assumiu a forma de servo, identificando-se comigo e com você. Com a humanidade caída, não significa que Cristo deixou de ser Deus. Ele é Deus desde a eternidade, mas temporariamente ele abdicou para que pudéssemos então ser alcançado por ele. E no versículo 8 está escrito assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não é? Ele foi humilhado até a morte. Ele não apenas se tornou humano, nascendo em uma família humilde, mas viveu em obediência e humildade, submetendo-se à morte de cruz, uma execução vergonhosa e dolorosa. Como nós vimos no vídeo passado, quando eu falei sobre a questão da morte de cruz, e que essa morte não era aceita na sua totalidade na corte romana, que havia entre os políticos, os filósofos da época, alguém que, o Cícero, né? Alguém que não concordava com aquela ideia
e achava que os romanos não deveriam nem cogitar essa possibilidade. Não deveria passar pela sua cabeça, pelos seus ouvidos, por nada, porque a morte de cruz era a morte mais horrenda, assim podemos dizer, que um condenado poderia sofrer. E os versículos 9 a 11, que dizem: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Aqui nós temos a exaltação do Senhor Jesus Cristo. A exaltação do Senhor, por causa da sua obediência. Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará um dia, tanto no céu, na terra e embaixo da terra. Não terão como fugir desta realidade, porque o Senhor foi exaltado. Ele se humilhou e foi exaltado. A própria Escritura, ela ratifica esta verdade, quando ela diz que aqueles que querem ser exaltados devem humilhar-se primeiro. Eu estou parafraseando o texto. Então aqui nós temos essa realidade. O Pai o exaltou por causa da sua obediência. O seu esvaziamento e humanidade levaram à glorificação. Assim também será aqueles que seguem a Cristo. Se você segue ao Senhor e eu sigo ao Senhor, nós seremos também de forma beneficiado por Deus Pai. Nós seremos também glorificados, assim como Jesus foi. Mas precisamos seguir os seus passos, que é a obediência. A sua kenosis, ou seja, o seu esvaziamento, não foi uma perda de maneira alguma, mas um ato de amor e obediência que resultou na sua redenção e na sua exaltação, irmãos. E quais foram os resultados deste esvaziamento de Cristo? Nós temos esses resultados nos versículos 9 a 11 do texto de Filipenses que nós lemos. Mas eu quero citar aqui para vocês. Primeiro foi a sua exaltação soberana, como nós já estamos falando até agora. Deus exaltou Cristo por causa da sua obediência, e Paulo diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Interessante que Paulo, ele não termina dizendo que o Senhor, ele foi obediente até a morte, mas ele enfatiza o fato de Jesus ter sido obediente e ter morrido de cruz, morrido na cruz do Calvário. Ou seja, a morte de cruz era o castigo pior que havia para um condenado naqueles dias. E Jesus teve que passar por tudo isso. Aí vem a questão do seu esvaziamento e também da sua majestade, da sua glória. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que aponta para a sua autoridade universal, queira o homem aceitar ou não. O outro benefício do esvaziamento do Senhor é a sua confissão de toda a criação, ou seja, todo joelho, repito, se dobrará diante dele, tantos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Essa é uma referência de Isaías capítulo 45, versículo 23. E também temos como resultado desse esvaziamento a glorificação final. O esvaziamento e a humilhação levaram à glorificação. Assim também será com aqueles que seguem a Cristo em humildade e obediência. Que possamos ser inspirados, irmãos, em Jesus Cristo, pela sua humildade, pela sua obediência, a fim de que possamos alcançar também esta bênção da nossa exaltação, no sentido da nossa glorificação, tá? Ou seja, para que possamos encerrar esta nossa reflexão de hoje, da mesma forma que a humilhação, a exaltação tem como sujeito a pessoa de Cristo, apesar de que a sua exaltação se realiza na natureza humana, irmãos. Seus efeitos se manifestam na pessoa de Cristo, o Verbo de Deus, que personaliza na sua natureza humana. Aí vem um estudo mais aprofundado sobre essa questão da kenosis de Cristo, que ele se esvaziou, se tornou servo, se tornou um de nós, se tornou homem, mas não perdeu a sua essência. Isso foi de maneira temporária. Pela exaltação, Cristo ficou livre da sujeição da lei, da maldição da lei.
entrou em posse das bênçãos que conquistou e glorificou o Pai com a mesma glória que teve antes da fundação do mundo. E aqui vai algo que também eu quero destacar nessa conclusão, que depois da sua morte, Jesus volta para o Pai, recebeu novamente a glória que tinha antes dele vir tabernacular entre nós. Antes de um mundo ser formado, ele já tinha essa glória e entrou em pleno uso daqueles poderes que tivera antes do período da sua humilhação, ou seja, antes dele ter se esvaziado, antes dele ter vindo. E Atos 7:55 nos diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O Senhor voltou para o Pai, ele foi assunto aos céus, diante da vista de alguns que ali estavam quando ele foi tomado às alturas, e ali ele recebe toda a sua majestade de volta. Até quando ele ressuscita, ele apresenta-se diante dos seus discípulos e ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde a sua ressurreição, o Senhor já começa a ter de volta aquilo que ele abdicou para que pudesse nos alcançar. E quando ele é assunto aos céus, ele é visto aqui por Estevão, que Lucas registra, depois ele é visto por João no trono com o Senhor, ou seja, ele está num alto e sublime trono ao lado do Pai, reinando sobre tudo e sobre todos. Mas foi preciso que ele viesse e se esvaziasse, ou seja, para que pudesse nos alcançar, a fim de que tivéssemos a certeza da vida eterna. Deus te abençoe, meu irmão, você e toda a sua casa. E até o nosso próximo vídeo.